Olá, estudantes do segundo ano, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina e a partir de agora estarei trabalhando com vocês a disciplina de Biologia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a origem e a evolução dos vertebrados. Como vocês já devem saber, já devem ter ouvido falar, vertebrados não é uma classificação científica, mas é mais fácil para a gente compreender as diferenças entre os seres vivos, ok? Mas vamos começando a falar sobre eles especificamente. Aqui na imagem, nós temos dois animais e um questionamento. Então ele diz o seguinte: pensando em tudo que você já aprendeu sobre animais, como os vertebrados conseguiram dominar quase todo o planeta? Então nessa imagem aqui vocês podem ver um peixe, né, que não tem é completamente diferente desse lagarto. E eles compartilham de uma característica que nós também temos, que é a coluna vertebral. Olha só, não é mesmo? E o peixe é um animal que vive no fundo do oceano, né? Pode viver também em lagoas, em rios, né? E o lagarto que vive no solo, não é? Nós temos vertebrados também que vivem, que voam, nós temos vertebrados que vivem nos desertos. Como que tantos animais com tantas características diferentes, mas que tem uma característica em comum, que é a coluna vertebral, conseguiram, né, dominar quase todas as regiões do planeta? O que levou eles a isso, né? Como que eles surgiram? E é isso que a gente vai falar na aula de hoje, ok? Bom, a gente vai começar com uma reportagem aqui. Vertebrado encontrado na Antártida já hibernava há 250 milhões de anos. O Listrosaurus, esse rapazinho aqui, eram parentes distantes dos mamíferos e, segundo uma nova pesquisa, passavam por períodos de hibernação para aguentar as condições extremas do ambiente. Vamos pensar como que um animal passa por um período de hibernação? Quais características no corpo dele que permitem que ele consiga ficar um período adormecido, digamos assim, sem procurar alimentos, e ele consegue se manter vivo, não é mesmo? Que característica que faz com que esse ser vivo consiga chegar nesse ponto? E olha só, ele já hibernava há 250 milhões de anos, né? O que levou esse animal a conseguir essa façanha, digamos assim, não é mesmo? Como que tem tantos animais diferentes, com características diferentes e que conseguiram dominar tantos ambientes, não é? Bom, nesta aula nós vamos falar mais especificamente, né, como que se originaram esses animais do grupo tetrápoda, dos tetrápodes, né? Tetra significa quatro, poda significa pés. Então, 4 pés. Bem simples, né? Tá? Lembrando que nessa árvore filogenética aqui, ó, cada vez que tem uma característica principal, nós temos alguns grupos que vão apresentar essa característica, certo? Então, tetrápoda, né, os 4 pés, todos esses grupos aqui animais têm, ok? Agora, a segunda característica que nós falaremos aqui, que é o amniota, é a presença do amnio, né? Somente a partir desses animais aqui é que vão ter essas características. O anfibia, que está ali em cima, não tem, né? Que são os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, salamandras, certo? A partir deste amniota, dessa característica, né, de ter a presença do amnio, todos esses animais vão ter. Então, nós temos o grupo dos mamários, os mamíferos, né, os fenodontia, esquamata, né, os testudines, crocodília e aves. E olha só que interessante, né? Aves e crocodilos são mais parecidos do que aves e mamíferos. Isso quer dizer que eles têm um ancestral em comum, né? São parentes mais próximos do que a gente das aves. Interessante, não? Vamos continuar. E daí que a gente vai para a descoberta, né? Então, descoberto fóssil de peixe sem mandíbula que tinha 2,5 centímetros, né? E isso foi em 2003 por pesquisadores lá do Reino Unido, China, que descobriram esse peixe. E esse peixe sem mandíbula, né, ele foi, né, detectado que é o vertebrado mais antigo até o momento descoberto, tá? Então, acredita-se que os vertebrados eles teriam surgido por volta de 525 milhões de anos durante a explosão cambriana, que é o que está mostrando aqui embaixo, né? A explosão cambriana, aqui ó, a flechinha foi um pouquinho mais para baixo, mas ele estaria aqui, né? Junto, por exemplo, com os trilobitas, mais ou menos, né? Ali
naquela época, né? Trilobitas, é esse bichinho aqui que vocês já devem ter visto em algum livro de ciências antes, lá no ensino fundamental, que já estão extintos, né? Eles eram artrópodes, ok? Bom, então os primeiros vertebrados que a gente conhece, que são os mais simples, né? Seriam os peixes. Tá? Aqui na imagem nós temos 3 exemplos de peixes, inclusive nós temos aqui ó, uma piranha fazendo esse movimento com a mandíbula. Isso é uma novidade evolutiva, porque antes não tinham. Aquele peixinho que foi descoberto antes, de 2,5 cm, ele não tinha mandíbula. Então, mandíbula é uma característica, né, quando a gente olha para a evolução, relativamente nova, digamos assim, e que permitiu modificar essa alimentação, né, ter muito mais opções de alimentação. Tá? E daí, quando que surgiu essa mandíbula, né? Então, provavelmente foi no período siluriano, que a flechinha está indicando aqui, né? Teria surgido, então, de fato, a mandíbula. A mandíbula, ela é formada pelos 2 maxilares, né? O superior e o inferior. Antes disso, os animais não tinham. Era comum, na época, não ter, certo? Então, seria mais ou menos aqui, nessa época, no período siluriano, que surgiu, de fato, a mandíbula, tá? Bom, agora, eu falei para vocês que a gente vai falar sobre a origem, né, desses tetrápodes, como que eles apareceram no ambiente terrestre, né? Qual teria sido a origem desses animais? Então, por exemplo, aqui na imagem nós temos o selacanto. O selacanto, ele apresenta uma nadadeira lobada. Lobada tem esse formato meio arredondadinho, né? Que possivelmente deu origem às patas dos tetrápodes. Né? Por quê? Porque o que o selacanto tem de diferente dos outros peixes, né? Então o selacanto ele tem essa nadadeira lobada e ela é bem musculosa, né? Além disso ele tem escamas muito mais resistentes, né? E olha só que incrível, o selacanto ele é considerado ainda um fóssil vivo, porque foram encontrados fósseis de selacanto com milhões de anos muito antes de fato encontrarem um espécime vivo. Então, achava-se que o selacanto teria entrado em extinção há mais ou menos uns 80 milhões de anos, tá? E daí, de repente, descobriram que não, ele não entrou em extinção ainda, tá? Mas seria ele um elo perdido, né, entre os peixes e os tetrápodes, né? Então, muito provavelmente, as 4 patas, né, surgiram provavelmente a partir, né, dessas nadadeiras mais musculosas, né, que faziam com que os animais tivessem a capacidade de sair da água e se movimentar fora dela, ok? Bom, já falamos então sobre a origem, né, dos animais tetrápodes. A gente vai falar também então sobre a questão do ovo, né? A presença do ovo, o que mudou na evolução desses animais, na forma de vida desses animais, tá? Então, assim, aqui na imagem está mostrando os não amniotas, que seriam, como exemplo, os ovos de peixe, e os amniotas, que seria, por exemplo, o ovo de tartaruga, tá? Assim, o que o ovo de peixe tem de diferente de um ovo de tartaruga? Bom, primeira coisa que o ovo de peixe ele é posto na água, certo? O ovo de tartaruga não, né? Vamos pegar o exemplo, não só o ovo de tartaruga, mas o ovo de galinha que você tem em casa. Vamos pensar naquele ovo. O que ele tem de diferente do ovo do peixe, né? Bom, o ovo do peixe, se você prestar atenção, ele tem só essa membrana. É uma membrana bem fininha, tá? Que na verdade serve ali mais para proteger o embrião que está se desenvolvendo, certo? Não precisa, por exemplo, não corre risco de desidratar, porque está na água, certo? Estando ele na água, não tem perigo de sofrer desidratação. Então vai ter a membrana ali que foi produzida pelo trato reprodutivo da fêmea, só para protegê-lo ali, certo? E o ovo de tartaruga ou o ovo de galinha que a gente tem em casa? Bom, esse ovo aqui, ele vai ter uma casca rígida, certo? Então, quer dizer, ele não está sendo posto na água, então ele tem que ser protegido das altas temperaturas, ele tem que ser protegido do sol, dos raios solares, ele tem que ter uma proteção
mais ou menos, né, de predadores, certo? Então, o que acontece dentro deste ovo? Ele vai ter dentro um líquido, certo? Esse líquido, né, a gente chama, né, de âmnio, por isso amniota, tá? Então, ele tem esse líquido que é o âmnio, que serve para simular um ambiente aquático. Olha só que interessante. Então, a gente tem aqui uma característica, né, importante, que permitiu com que esse animal dominasse a Terra, né? Então, quando a gente pergunta, se eu perguntasse para você, por exemplo, qual animal que dominou a Terra? Será que foram os anfíbios, sapos, rãs, pererecas? Ou será que foram as aves, os répteis? Qual seria a tua primeira resposta? Né? Geralmente as pessoas respondem anfíbios, porque os anfíbios estão no solo, certo? Mas não é o caso, tá? Os anfíbios, eles estão no solo, mas metade da vida deles na água. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Ele bota os ovos na água, como o peixe faz. Então ele não dominou totalmente o solo. Então, se a gente falar, por exemplo, de um animal que dominou o solo, a gente estaria falando, então, dos répteis. Porque o grupo dos répteis é o primeiro a produzir um ovo que simula o ambiente aquático, tá? E é por isso que é chamado de amniota, porque tem aquele líquido que está simulando o ambiente aquático para o embrião poder se desenvolver com toda a segurança, tá? E aqui uma perguntinha para vocês pensarem nessa atividade 1. Existe um dito popular que pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sendo a galinha uma ave, do ponto de vista biológico e evolutivo, já com base nos conhecimentos que você obteve nessa aula mesmo, como que você responderia essa questão? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, conseguiu responder? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Olha aqui, o ovo. Tinha que ser o ovo, não é mesmo? Pois os ancestrais das aves já pertenciam ao grupo de amniotas, ou seja, tinham um ovo com casca. Não faz sentido você falar que foi a galinha que nasceu primeiro, tá? Por quê? Porque é dentro do ovo que ocorre o desenvolvimento do embrião. Então, se for para acontecer alguma diferenciação ali durante o desenvolvimento, vai ser dentro do ovo, certo? Então, é dentro do ovo que vai acontecer essa mudança e quem veio primeiro, sim, foi o ovo, ok? E aí, você conseguiu chegar nessa resposta? Vamos continuar então. Os não amniotas, né? A gente falou então, eu expliquei para vocês que os não amniotas são aqueles que colocam seus ovos
na água, tá? Então, ó, eles possuem o embrião protegido por membrana produzida pelo trato reprodutivo da fêmea, certo? Aqui na imagem vocês conseguem ver, então, os ovinhos ali no cantinho. Aqui nós temos uma... Aliás, é uma boa pergunta. Você sabe se isso aqui é um sapo, é um ramo, uma perereca? Eu vou dar uma dica, tá? Pererecas e rãs têm a pele lisa. A gente vai entrar mais especificamente nas próximas aulas, mas é interessante você já ficar ligado nisso, né? Observe as pontinhas dos dedos. As pontinhas dos dedos têm o disco adesivo, o disco digital, certo? Essa aqui é uma perereca, ok? Bom, o ovo desses animais, ele contém, essa membrana que fica em volta, protegendo o embrião, certo? Essa membrana vai proteger o embrião para que ele consiga se desenvolver e quando ele estiver pronto para nascer, vai rompê-la e vai continuar na água. Certo? No caso destes animais, em algum momento, né, do seu desenvolvimento, eles vão sair da água, ok? Os peixes não, eles vão continuar, tá? Então é importante que vocês saibam que estes são os não amniotas, por quê? Porque eles têm só aquela proteção básica ali em volta do embrião. Já os amniotas que eu falei para vocês, que é um boom evolutivo, né? Eles conseguiram dominar o solo por conta dessa característica. Olha só que interessante, o animal conseguiu sobreviver longe do solo e não depende mais da água para a reprodução. Ele consegue se reproduzir em qualquer lugar, certo? Porque ele está simulando o ambiente aquático. Então, no amniota, nós vamos ter ali, vai surgir, né, um conjunto de membranas associadas ao feto. Certo? E que conjunto de membranas é esse? Aqui nessa imagem, nós temos o ovo, né? Pode ser de qualquer animal ali, mas pode ser o da galinha, por exemplo, vamos imaginar o ovo da galinha, tá? Então, ele vai ter as membranas embrionárias que estão destacadas aqui em cima, né? Que é o âmio, que está ali protegendo o embrião, certo? Nós temos o alantoide, que é essa parte aqui de cima, que ele vai armazenar as excretas do embrião. Sim, ele libera excretas enquanto ele está no ovo, claro, ele está vivo, né? É responsável pela respiração também. O córion, que é essa membrana grandona aqui em volta, que vai proteger todas as outras membranas, né? E além do saco vitelíneo ali, que vai ter os nutrientes para o embrião, que vai nutrir o embrião enquanto ele estiver ali dentro, até que ele esteja pronto para nascer e dominar o solo, certo? Além disso, esse ovo tem a casca rígida, né? E tem a albumina, que seria o que a gente chama de clara, né? Além dessa membraninha ali que está protegendo todo o restante da casca, separando. É igual quando você vai descascar o ovo da galinha, que está cozido, e tem uma membraninha ali logo embaixo, certo? É o que vai separar do restante do conteúdo, ok? E isso foi um baita de um boom evolutivo, porque assim esses animais conseguiram de fato dominar o solo e assim não dependem mais da água para se reproduzir, ok? Não só os répteis botam ovos, né? Aves também botam e nós temos um grupo de mamíferos também que bota ovo, né? Que a gente vai falar mais para frente, ok? Bom, qual foi a importância então do ovo que a gente falou? Relembrando aqui, né? Os répteis, por exemplo, né, foram os primeiros vertebrados a apresentarem o ovo amniota, tá? Aqui na imagem vocês conseguem ver 3 exemplos de répteis, né? Um tá dando uma piscadinha para vocês, que seria o que a gente chama de gecko, né? A lagartixa, né? Nós temos a naja aqui, eu acho que todo mundo conhece, e esse outro aqui que tem um comportamentozinho, um lagarto, que tem um comportamento de levantar as patinhas, né? Não, ele não está dançando, apesar de parecer que está dançando, né? Esse comportamento ali é para resfriar as patas, tá? Então, a presença do ovo foi importante porque permite a total independência do meio aquático para a reprodução, certo? Assim, eles não precisam mais estar ali no meio aquático, eles conseguem se reproduzir em qualquer lugar, ok? E nós temos uma segunda atividade aqui para vocês pensarem, uma segunda perguntinha aqui para vocês pensarem um pouquinho mais. Vamos lá, pegue seu caderno e sua caneta
E vamos anotar aqui, ó. Nessa aula você aprendeu que os grupos de animais a partir dos répteis possuem os 3 anexos embrionários. Porém, entre os placentários, aqueles que possuem a placenta, os anexos se dispõem de forma diferente. É possível afirmar que mesmo assim somos amniotas? Nós possuímos placenta. Você já esteve envolto de uma placenta quando estava na barriga da sua mãe? E aí? Será que nós somos amniotas? Será que tudo que tem aqui no embrião, protegendo o embrião, é parecido com o que tem dentro do ovo da galinha, por exemplo? Vamos lá, pensem um pouquinho comigo que eu já retorno para responder para vocês. E aí, estudante, conseguiu? Pensou um pouquinho? Será que nós somos amniotas mesmo? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. O que você acha? Nós temos o embrião, sim, nós fomos desse jeito, né? Tem gente que acha bonito, tem gente que não acha. Eu acho lindo, né? Mas eu sou suspeita para falar. Eu acho tudo dentro da biologia lindo, né? Mas sim, nós somos sim, tá? A bolsa amniótica seria o que a gente chama de âmnio. Tá? Que protege o embrião, que protege contra choques mecânicos, então, né, se bater na barriga, alguma coisa assim, se não for lá, né, lógico, nada muito forte, vai proteger o embrião, tá? Já o córeo e o alantoide, eles estão presentes, tá? Mas lá no início da fixação do embrião no útero, tá? Então, é lá no comecinho, certo? Aqui na imagem nós temos circulado, seria o saco vitelíneo, tá? Então, ele nesse aspecto, até que lembra um pouquinho o que tem dentro do ovo da galinha, né? Então, assim, nós somos, sim, amniotas, tá? Nós estamos dentro daquela árvore filogenética que a gente falou lá no início, nós estamos no grupo dos amniotas, sim, mesmo que nós tenhamos a placenta, que é um pouquinho diferente, mas sim, a gente consegue simular o meio aquático dentro da barriga, ok? Então, nessa aula, nós falamos sobre a origem e a evolução, né, dos animais vertebrados. A gente deu um foco, né, principal nos tetrápodes terrestres, como que eles conseguiram dominar, né, o ambiente terrestre, certo? E na origem desse ovo amniota, né? Como que ele surgiu, por que ele surgiu, qual a importância desse ovo, né? A importância desses eventos evolutivos todos para a ocupação do ambiente terrestre. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra na próxima, em breve.